gente vai falar de como é que você pode, o que você precisa fazer para recuperar o seu casamento. Oi, 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 gente, olha aí, muito bom. Vamos lá, eu e o meu catamilho, né? Quero reconquistar. É recuperar, né? Eu botei reconquistar. Tá, meu casamento, mas não sei como. Vamos encaminhar essa live aí para quem? Para algum amigo, para alguma amiga. Ó, não é reconquistar, não, tá? É recuperar, mas aí se eu fosse escrever, aí ia dar ruim. Mas então, vamos lá. Tá sendo. Eita, ferro, pronto. Acho que vai ter debate em alguma coisa, por isso até que eu botei o fonezinho hoje, porque as crianças estão acordadas ainda. E, ai, é um saco essa história de política, é uma falta de respeito muito grande quando um não consegue entender que cada um tem a sua opinião e aí começa um xingamento, uma falta de respeito aqui. Eu vou ter que fechar a porta, gente, só um minuto, porque infelizmente é muita falta de respeito. Dá muita vontade de gritar, mas eu vou te falar, não vou me rebaixar. Cada um tem o seu pensamento e eu respeito cada um ter o seu partido, o seu candidato, mas daí é faltar com respeito, eu acho demais. Vamos lá. Então, o que você precisa, na verdade, para reconquistar o seu casamento? Primeiro de tudo, você precisa querer, né? E eu acredito que eu, enquanto terapeuta de casal, eu acredito que é importante. Às vezes o outro até pode não saber, né, direito, mas ele tem que demonstrar um mínimo de interesse, né? Porque não adianta que uma andorinha só não faz verão, né? Já dizia esse ditado aí que eu não sei nem de quem é. Eu, no bom sentido, quero finalizar meu casamento, infelizmente, só desastre na parte dela saiu por mais interesse. É uma pena. Se você, de repente, né, já decidiu isso, aí é uma coisa que o que vocês precisam fazer. Mas ainda assim eu te digo que vale a pena você meio que fazer uma retrospectiva e agradecer tudo que você viveu com ela, todos os ganhos, todas as perdas, e que você possa levar para você, para a sua vida, todo o aprendizado que vocês tiveram juntos. Tudo, até de ruim, de levar como aprendizado para você, para a sua vida, para o seu próximo relacionamento. Não finge que deixa para lá, vou passar uma borracha, finge que esquece. Gente, é uma gritaria absurda isso. Eu estou impressionada. A falta de respeito do ser humano aonde chegou. As pessoas gritando e xingando umas outras por causa de política. Meu Senhor Jesus Cristo, olha. Eu chego a me desconcentrar aqui. Isso é muito ruim para mim. Mas vamos tentar voltar aqui. Mas para quem ainda quer recuperar o casamento, para quem ainda quer, né, e percebe que tem uma luz no fim do túnel, vamos ficar com isso e vamos fazer dar certo, né? Eu lembro que no auge da minha crise do meu casamento, eu realmente não sabia direito o que fazer. Eu estava completamente perdida, eu fiquei numa coisa muito de caramba, será que vai dar certo? Eu acho que não tem mais jeito. Aí lá no fundinho eu achava que tinha. No fundo, eu e o Fábio, a gente queria fazer dar certo, a gente não sabia como, né? E teve um momento que a gente achou que realmente isso não ia acontecer e que a gente ia se separar. Só que aí a gente acabou arregaçando as mangas e vamos fazer dar certo. E não foi fácil, não foi, mas é possível. Então, assim, às vezes pode dar trabalho, às vezes você acha que, caraca, não é possível, eu acho que eu não vou aguentar, mas é possível, sim, quando, né, os dois lados querem. Ah, não jogando na cara, me casei em janeiro. Que isso, você se casou em janeiro? E ela gastou mais de 75 mil, eu pergunto por onde isso foi, e ela não sabe me dizer. Entendi. E eu vou te falar,
a segunda, na verdade, eu já nem sei mais hoje em dia se é a primeira causa é ótima, a primeira causa de traição, de separação é por conta de dinheiro. E eu não sei se fica primeiro e segundo lugar, traição e dinheiro. São os maiores índices de separação são por conta desses dois temas. Então, se realmente, às vezes, você não sabe o que fazer aí, fica desafiador, né? Mas quem quer recuperar o casamento precisa, primeiro, disso que eu falei, que é um pilar importante, que é o quê? O se dar conta, né? A mudança de consciência, eu entender que eu quero fazer dar certo, eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero reconquistar o meu marido, eu quero reconquistar a minha esposa, eu quero fazer dar certo. Então, esse é o primeiro grande passo. O despertar da consciência é fundamental esse pilar. É fundamental você ter isso claro dentro de você, sabe? Que você quer. Então, a partir do momento que você quer, a partir do momento que vocês querem, vamos fazer dar certo, né? E aí, então, esse é o primeiro grande. O segundo, né? Eu diria que o segundo pilar para se recuperar o seu casamento, para se fazer dar certo no casamento, é a comunicação no casamento. É vocês conseguirem se. É vocês conseguirem ajustar. Como é que é? Aparar as arestas, como alguém falou aí na live em algum momento, né? E que é exatamente isso. O que seria esse aparar as arestas, né? É você poder dizer o que tá bom, o que de repente precisa melhorar, o que você gosta, porque você está falando de você não fica apontando o dedo do outro, entendeu? Você fica falando, você fala de como é que você se sente quando tal situação acontece, você fala como é que você se sente quando tal situação não acontece. Tá? Ao invés de você ficar acusando, porque, por exemplo, você não vai conseguir recuperar o seu casamento se você ficar jogando na cara, se você ficar brigando, se você ficar implicando, se você ficar alfinetando, se você quiser na parte da grosseria, você não vai conseguir recuperar o seu casamento se você ficar num tom agressivo, se você ficar numa disputa, né? Quem faz mais o quê? Isso tudo é um jeito errado, é um jeito que não funciona e que não vai fazer com que você recupere o seu casamento. E o jeito que funciona é você se colocar vulnerável, né? E a vulnerabilidade, ela fala de algo muito importante, é você se colocar numa postura, não é de superior, mas também não é de inferior, é de se permitir ouvir o que o outro tem a dizer, né? Mesmo que às vezes de repente não seja algo tão agradável, porque se o seu casamento hoje não está bom, é bem provável que você vá ouvir coisas que não vão ser tão agradáveis assim. Eu lembro na época do meu casamento ruim, eu ouvi coisas que doeram bastante, mas que foram importantes ali naquele momento para eu poder me dar conta, como eu falei, o despertar da consciência, eu me dar conta e agir, e mudar, e melhorar. E tem coisas que até hoje isso faz diferença, que eu criei um hábito e eu coloco isso todos os dias na minha vida, né? E aí eu vou falar de mim, o que eu mudei no meu casamento. Eu mudei a minha forma de falar, eu mudei a minha forma de me comunicar. Eu tinha uma comunicação muito agressiva, né? Uma comunicação de muita estupidez, né? Na forma de falar. Eu, na maioria das vezes, eu brigava, mas na hora que ele falava alguma coisa, eu meio que cortava ele dizendo: ah, tá bom, não quero saber, não quero saber. E eu fazia muito isso, né? E aí, com o tempo, eu fui entendendo que desse jeito não funcionava, porque eu não ouvia o que ele tinha a dizer. E era muito importante a gente ouvir o outro lado também, né? E aí eu aprendi a desenvolver isso, eu aprendi a ser mais carinhosa, porque eu percebi que ser carinhosa nas palavras era muito importante para ele. Então, eu passei a elogiá-lo mais, eu passei a fazer mais carinho, a estar mais com ele, né? E a gente poder ter mais tempo enquanto casal, porque eu focava muito mais no meu filho, né, mais velho,
E então isso foi o que eu fiz, né? Então acabou isso. Cadê? Eu quero muito tirar meu casamento da rotina. Então, lindona, você está no lugar certo, porque aqui é exatamente o lugar que você vai conseguir tirar o seu casamento da rotina ruim e você vai aprender a colocar o seu casamento numa rotina boa e entender que a rotina boa ela é importante num casamento. Na segunda-feira, se você se inscreveu para a Semana Prazer a 2, lá eu vou falar sobre isso. Eu não vou falar hoje, não. Eu vou falar na segunda-feira sobre isso. Então, fica comigo que você vai entender que a rotina boa ela é importante, sim, ela ajuda. E aí, voltando ao que eu estava falando, quando você fica numa postura de cobrar, de exigir, de brigar, de não ouvir o que o outro tem a dizer, muitas das vezes você acaba se colocando numa postura superior, porque você é como se fosse uma arrogância, sabe? E aí você acha que é você que está certa, o outro não sabe nada, ou você não se interessa pelo que o outro tem a dizer. E aí, como é que um relacionamento se constrói assim? Não se constrói, né? Na verdade, o marido e a mulher eles estão ali no mesmo nível, eles são hierarquicamente iguais. Então, é importante você poder entender isso, para justamente você poder reconhecer, né, que você precisa sim ajustar, que você precisa sim melhorar. Não dá para você achar que é uma responsabilidade só do outro, tá? O outro não está aqui agora. Então, você precisa se responsabilizar no sentido de o que eu posso fazer dentro dos meus 50% para recuperar o meu casamento. E aí, quando eu falo para você fazer os seus 50% e se responsabilizar por eles, ou até mesmo se responsabilizar por não fazê-lo, é justamente você bate no peito e fala assim: não, essa parte aqui é minha e eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer os 100% dos meus 50%, entendeu? Então, quando você faz isso, fica mais fácil para o outro perceber e para o outro reconhecer: caramba, tem alguma coisa diferente. Eu uma vez já falei sobre isso, eu não sei, eu não vou saber exatamente como é que é essa história. É um conto, tá, gente? Uma mulher estava super infeliz no casamento dela e ela queria matar o marido porque ela acreditava que ela seria mais feliz assim, sei lá, tinha uma herança, alguma coisa assim. E aí ela foi num feiticeiro da cidade dela e ela falou: olha, eu preciso que você mate o meu marido, me dá uma poção aí, por favor. Aí ele falou: tudo bem, eu vou fazer a poção. Só que para você não ser presa, porque se você for presa, você não vai conseguir aproveitar aí a herança dele. Para você não ser presa, você vai ter que mudar o seu comportamento. Por quê? A partir do momento que você muda o seu comportamento, ninguém vai achar que foi você, imagina. Poxa, você toda carinhosa, você falando coisas boas, né? Você estando bem ali no casamento, ninguém vai desconfiar que foi você. Então, muda, tá bom? Beleza. E aí ela foi para casa feliz da vida com a poçãozinha dela. E aí ele falou que todo dia tinha que colocar uma colher de sobremesa na água dele. E aí ela começou a fazer nos primeiros dias e ela foi mudando. Aí ela começou a perguntar, se interessar por ele, como é que tinha sido o dia dele, como é que tinha sido o trabalho dele. E o cara que, tipo assim, o casamento também estava muito ruim para ele, começou a estranhar. Falou assim: poxa, caramba, ela está se interessando, né, por mim, quer saber. E começou a devolver, né? E também ele passou a se interessar por ela. E aí, 2 semanas depois, eles estavam rindo à toa, se divertindo, passeando até juntos, faziam todas as refeições juntos agora, porque um queria estar com o outro. Aí, na terceira semana, simplesmente. Na, na, na terceira semana, simplesmente ela voltou lá no feiticeiro e falou:
pelo amor de Deus, desfaz aquela poção, desfaz aquele feitiço, porque eu comecei a gostar, eu estou adorando esse meu novo marido, porque ele mudou, porque está ótimo agora, a gente até namorou, então foi perfeito, não sei o quê, eu não quero mais que ele morra, pelo amor de Deus, me ajude e tudo. E aí o feiticeiro chegou e falou assim, fica tranquilo que eu não fiz nada. A única coisa que eu coloquei são vitaminas. Na verdade, eu só queria te mostrar que a partir de um comportamento, muita coisa ao seu redor pode mudar. Então, é mais ou menos assim a história, né? Eu meio que resumi também, não contei com tantos detalhes, mas qual é a moral dessa história? Se você quer fazer dar certo alguma coisa, você precisa mudar os seus comportamentos, porque o seu comportamento hoje te levou até aonde você está agora. E se você mudar os seus comportamentos, a probabilidade de você avançar é muito grande. Então, as suas ações te levam a esses resultados. As suas mudanças de ações, de atitudes, vão te levar a um outro resultado. Então, se hoje você quer recuperar o seu casamento, mude as suas ações, tá? Mude os seus comportamentos, mude a sua forma de falar, mude a sua forma de ouvir, porque é exatamente isso que vai mudar o seu casamento, a sua vida, porque vamos lembrar, e aí se a gente for falar de uma cronologia, você veio antes, né? E aí você veio antes, você conheceu o seu marido, namorou com ele, casou, teve filhos, e aí os seus filhos estão abaixo de você. Mas você veio, vamos botar na cronologia ou na árvore genealógica, entre aspas, você veio antes. Você veio antes do seu casamento, concorda? Você era solteira antes, e aí você começou a namorar e casou. Depois do casamento, você foi lá e teve filho. Essa é a cronologia. Então, se você veio antes, você não pode se deixar de lado. Você não pode se colocar em último plano lá da sua vida e tipo ficar com o resto, ficar com o que sobra, tá? Então, o que você precisa? Então, o que você precisa fazer? Cara, de verdade, tenha maturidade de chegar e falar: olha, amor, olha, fulano, eu estou percebendo que o nosso casamento não tá bacana, não tá bom. E o que a gente pode fazer para melhorar? Eu estou disposta a mudar isso, isso, isso. E aí reflita se você não é cobrar também. E você está disposta a mudar o quê? Porque não vai ser só eu que vou mudar. Se começa desse jeito, não é assim que o outro vai ouvir, não é assim que o outro vai mudar. Fale de você. Ou então, não sei se você já viu aquele filme chamado A Prova de Fogo. Também é um ótimo exemplo, né, do quanto que mudanças de hábitos e de comportamentos salvam um casamento. O casamento deles estava péssimo, vinham discutindo, não tinham tempo de qualidade, e olha que nem filhos tinham ainda. E aí teve uma hora que simplesmente ela pediu a separação e ele, todo grosseiro, falou: tá bom e tudo, blá, 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 blá. Só que não era isso que ele queria. E, na verdade, no fundo, também não era isso que ela queria. Mas acabou que ela veio com o papel do divórcio e tudo, e aí ele não assinou, foi conversar com o pai, e aí o pai deu um livro lá que era o Desafio dos 40 Dias. E aí, nesse desafio, cada dia tinha que fazer uma atividade. E ele falou: caraca, vou ter que fazer isso? Beleza, eu quero salvar o meu casamento, eu não quero assinar o divórcio, vamos lá e vou fazer. E cada dia era uma tarefa. E ela, no início, tipo, não estava nem aí, cagava, jogava fora a flor que ele dava, a carta nem lia, coisas desse tipo. Aí, sei lá, eu acho que no 15º dia ele falou: pai, desisto, não dá mais. Ela não está nem aí para mim, ela não se interessa. Ele fala: calma, são 40 dias, o desafio não são de 15, nem 16, nem de 20 dias, são 40 dias, continua. E aí, lá para o 30º dia, ela começou a perceber que ele tinha
mudado os comportamentos, o que ele não fazia antes, que incomodava ela, ele passou a fazer. Então, ela, caramba, ele agora faz isso, faz aquilo. E ela começou a perceber a mudança dele. E aí, quase no final, lá, não, passou o desafio, só que ele continuou fazendo. E aí, um dia que ela ficou doente lá, eles conversaram sobre isso, ela falou, ué, mas aqui está dizendo que eram só 40 dias, e você já está, sei lá, no 50º dia. Ele falou, mas eu percebi que, na verdade, eu não queria fazer só por 40 dias, eu percebi que eu poderia fazer isso o resto da minha vida. E aí eles vão e recuperam o casamento e tudo. Então, o que eu estou querendo te mostrar com essas duas histórias? É você entender que quando a gente quer, até mesmo quando o outro, né, já acha que nem tem mais esperança e tudo, quando a gente quer, a gente pode sim recuperar o nosso casamento, a gente se responsabilizando pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, pelos nossos fazer e pelos nossos não fazer. Então, que você possa ter esse entendimento aí no seu casamento e ou mude os seus comportamentos, as suas atitudes, né, as suas ações, sem o outro, sem você conversar com o outro, né, e esperar que o outro perceba a sua mudança e de repente a partir da sua mudança mude também. Ou você conversa e fala que não, a partir de agora eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser um marido melhor, e aí a partir de agora eu vou fazer diferente. E aí você começa a agir. Já te falei, independente do outro, independente se o outro vai aceitar ou não, faça por você. Eu lembro de uma amiga minha, ela até faleceu, né? Ela tentou salvar o casamento dela, 25 anos casada, e ela realmente, assim, ela tentou na terapia, ela tentou, aí não deu certo, ela tentou numa outra terapia, e ela foi conversando com ele, e para ele dizia que estava tudo ótimo, né? E aí, quando eles acabaram se separando, ela chegou e falou para ele, olha, eu sei que eu fiz o melhor que eu podia fazer para ter realmente. Eu queria ter continuado, mas você achar que está tudo bem, sendo que para mim não está tudo bem, é algo que eu não tenho como mudar você. Eu me mudei, eu melhorei, eu fiz algo que eu poderia, que eu percebi as mudanças, mas você não conseguiu perceber que, que tudo isso estava acontecendo e que tudo isso era importante. Então, eu sei, eu saio daqui com a minha consciência tranquila, eu saio daqui sabendo que eu fiz o meu melhor aqui e eu fiz tudo do que era possível, né, dentro das minhas possibilidades, eu fiz para o nosso casamento fazer dar certo. Então, que você possa ter essa tranquilidade com você de, não, eu estou fazendo dar certo, eu quero fazer dar certo, então eu vou fazer a minha parte, porque eu sei que a gente consegue, entendeu? Mas muitas vezes fiz de tudo, aceitava os erros dela. Na verdade, a minha sugestão aí seria, não sei se você já buscou, mas uma terapia de casal, até para vocês poderem realmente ter isso tudo muito claro, sabe? Sem com uma outra pessoa vendo, né, de fora, seria muito importante. Eu acredito que poderia ajudar bastante aí vocês a nem que seja essa decisão mesmo, né? De realmente acabou, não dá mais certo e tá tudo bem. Boa noite aí para quem está falando comigo. Alguém tem alguma pergunta? Ou alguém acredita que até de repente já fez de tudo, né? Ou tá nesse momento de, cara, eu não sei mais o que fazer, eu só vejo a gente brigando, não consigo ver a luz ainda no fim do túnel e tudo. Se tiver alguém, lembrando que eu sempre prezo, né,
pela ética, e eu não falo o nome de ninguém, né? Então é importante você entender isso. E meu sonho é ter uma terapia, mas até isso não tenho. É uma pena. Eu sei que a terapia é um investimento alto, né? Eu sou psicóloga, eu sei como é, mas eu exatamente como eu falo, eu digo que a terapia é um investimento que a gente faz na gente. É tipo assim, sabe, pessoas que fazem faculdade, pessoas que fazem pós-graduação, eu diria que é uma forma de você se conhecer. Então, eu não vejo como um gasto, eu vejo como um investimento, entendeu? É algo que você pode acrescentar muito e ter muitos ganhos. Mas eu sei que a terapia tem um custo muito alto mesmo. E foi uma das razões de eu ter desenvolvido o meu método Prazer a Dois, foi exatamente isso, é poder ajudar a mulheres que ou né, a casais e tudo, mas que não conseguem investir numa terapia, né? E não conseguem investir no financeiro, porque eu sei que é um custo mensal alto, e muitas das vezes no tempo, porque tem gente que não tem mais todo o tempo aí, às vezes um ano, né? Às vezes, por exemplo, eu nunca dei alta para nenhum cliente meu antes de 6 meses, nunca dei. Então, é um processo que é mais longo mesmo, né? E exatamente por isso que eu desenvolvi o meu método, para poder fazer com que as coisas sejam mais rápidas, mais focadas. Eu meio que compilei tudo, né, todos esses meus 15 anos aí de atendimento, para poder criar algo mais funcional, mais direto, mais objetivo, para justamente você fazer ali em 4 semanas. Aí, ó, você vê, eu já estou nessa há 2 anos. Assim, eu sei que a terapia funciona, eu amo ser psicóloga, eu amo fazer terapia, mas eu sei que muitas das vezes a gente precisa tomar umas decisões e umas atitudes rápidas, né? Agora, em semanas, né? Então, é por isso. Ela não dá alta. Ah, tá. Mas então, calma, deixa eu te explicar. Eu não dei, eu dei para 3 pacientes. Um foi com 6 meses, o outro foi com 8 meses, o outro foi com 9 meses. Mas tem gente que está há anos comigo também, tá? E aí é um processo de cada um. Eu não estou dizendo que a gente consegue resolver tudo em menos de um ano, não. Tá? Então, tem muita coisa, às vezes, que precisa trabalhar. E é meio que sabe uma coisa que vai abrindo a outra, que vai abrindo, quando você vê, você está trabalhando várias outras situações, porque um levou no outro, tá? Então, é isso. Às vezes é um processo longo mesmo. E na maioria das vezes, de mais de um ano mesmo, tá? Na maioria das vezes. Porém, essa questão do método Prazer a Dois é justamente para poder ter algo mais rápido, mais ágil e que seja mais possível de ser colocado em prática aí. Então, assim, por exemplo, será que você hoje sabe o que o seu cônjuge quer? O que o seu cônjuge gosta? O que o seu cônjuge gostaria de receber? Né? Um dia desses aí, né, tem pouco tempo, eu e o Fábio, a gente estava conversando sobre isso. A gente vira e mexe conversa, né? Mas a gente estava conversando sobre alinhar, né, essas expectativas e o quanto que é importante, porque eu ouvi uma coisa que para mim, naquele momento ali, era novo. As outras eu já sabia e tudo, mas ali ele falou uma coisa que eu falei: olha, caramba, que interessante. Vou guardar para eu começar a colocar em prática isso, entendeu? Então, o quanto que é importante a gente ter essa clareza do que o outro gosta e a gente também ter clareza da gente. De novo, falando lá aí não, de novo não, eu vou falar agora do pilar do autoconhecimento, que é outro pilar importantíssimo, né? O quanto que você se descobrir, você se conhecer, você saber o que você quer, você saber o que você não quer, é importantíssimo para você ter mais. Ai, vontade de espirrar. Para você ter mais clareza
no seu relacionamento, para você ter mais clareza de como recuperar, né? Não tem jeito. Se a gente não se conhecer, como é que a gente quer que o outro faça alguma coisa se a gente não sabe o que? Vai fazer o quê se você não sabe? Então, vamos trabalhar esse autoconhecimento aí. Faz uma lista, quando terminar a live, faz uma lista do que você acha importante para o seu casamento e depois compartilha. Se você puder pedir a ele para fazer também, depois vocês trocam, conversam. Poxa, caramba, olha, não sabia que você se interessava por isso, eu não sabia que você gostava disso, eu não sabia que você queria isso, entendeu? Então, faça isso, porque é algo que vai fazer diferença, eu tenho certeza. Descobrir o que a gente quer e descobrir o que o outro quer também, qual o interesse do outro também. E o outro também se interessar por você. E aí, para ele se interessar por você, você precisa saber do que você gosta, né? Não tem jeito. E é realmente quando às vezes a gente não sabe ainda, a gente tem que testar, a gente tem que experimentar. Eu já falei essa história aqui. Eu falava que eu não gostava de jiló, mas eu nunca tinha provado jiló, porque meu pai falava que jiló era comida de passarinho. E ele dava realmente jiló para os passarinhos. Ele comprava jiló para dar para os passarinhos. E aí, na minha cabeça, fiquei: não, jiló é comida de passarinho, jiló é comida de passarinho, jiló é comida de passarinho. Há uns anos atrás, eu estava na casa da minha cunhada, ela fez um jiló na manteiga, foi tipo. Esqueci o nome disso. É tipo um refogado, vamos dizer assim. Na manteiga com lemon pepper, né? Um tempero. Meu Deus, que coisa mais deliciosa. Pronto. Experimentei, gostei e agora eu faço em casa o jiló desse jeito. Então, é algo que eu ressignifiquei dentro de mim, entendeu? Eu tinha uma referência que alguém me falou que era isso, e eu levava como verdade e também nunca fiz diferente. A partir do momento que uma outra pessoa me dá uma possibilidade de eu experimentar algo que, na verdade, eu não sabia se era bom ou não, eu fui, testei, experimentei e gostei. Eu poderia não ter gostado, ok, mas eu gostei. E nessa que eu gostei, ele vem para mim como um aprendizado. Poxa, então agora eu gosto de jiló refogado assim. Entendeu? Então, é algo que você precisa entender qual é a sua responsabilidade, o que você quer. E o outro vai se responsabilizar pela parte dele. 50% de cada um. Mas se você não fizer os seus 100% dentro dos seus 50%, aí fica bem mais desafiador. Tá? Então, lembra disso. A forma como você se comunica. Lembra, eu já falei sobre isso também. 93% da sua comunicação é não verbal. É a sua postura, é a sua atitude, é o seu comportamento, é o que você veste. Porque você acha que não, mas às vezes o que você veste está dizendo tudo. A roupa diz muito sobre a pessoa. E só 7% é o verbal, é o que você fala. Entendeu? Às vezes, eu acho que, não sei se vocês já viram, hoje eu estou dando vários exemplos assim de contos, né? Não sei se você já viu o teste da plantinha, de se você chega e fala para a plantinha que ela é fofa, mas se você falar num tom agressivo, se você falar, você é linda! Você, você é maravilhosa! Ah, olha só que planta! Se você fala com essa agressividade, a plantinha ela morre. E se você chega e fala assim, olha que plantinha mais feia, que plantinha mais horrorosa, olha só que lindo. A plantinha fica lá numa boa. É o tom da sua voz que dá o sentido. Entendeu? Então, muito cuidado com o tom da sua voz, com a forma que você se comunica. A forma como você se comunica é muito mais importante, tem muito mais peso do que exatamente o que você verbaliza, tá? Então, presta atenção nisso. E aí, olha, quando a gente está acima do peso, parece que nenhuma roupa ajuda a ser sexy.
Olha, existem lojas que são especializadas para pessoas acima do peso e que têm roupas lindas e sensuais, sim, tá? Existe hoje um público muito grande para essa situação. Mas aí eu posso te perguntar uma coisa. Você hoje está satisfeita com o peso que você está, ou você quer eliminar alguma coisa? E aí eu te digo, se você disser que você tá tudo bem, tá feliz com esse peso, então é isso, vai em busca de bota no Google, lingerie sex para pessoas acima do peso. Com certeza o Google vai te dar um monte de site disso. Agora, se você chegar e dizer para mim, não, Suelen, eu não estou feliz, eu estou realmente acima do peso, mas eu queria emagrecer, eu queria eliminar uns quilos e tudo, aí sim eu te convido a o que você precisa fazer para eliminar esse peso? Será que é fechar a boca? Será que é mudar alguns hábitos alimentares? Será que é introduzir uma atividade física aí na sua rotina? Porque é bem provável que isso não esteja acontecendo hoje no seu dia a dia. E aí, se você quer emagrecer, mas comendo besteira todo dia, ou comendo, se entupindo de fritura, de açúcar, de carboidrato, não tem milagre, né? Quem você acha que briga mais no relacionamento? É o homem ou a mulher? Oh, meu Deus, é tão difícil eu responder essa pergunta, porque depende de cada relacionamento, entendeu? Tem homens que. Porque eu acho que isso varia muito mais do perfil comportamental de cada um do que exatamente do gênero masculino ou feminino, entendeu? Pessoas que são mais dominantes, elas são de cobrar mais. E elas cobram mais o outro porque elas querem um resultado, elas são focadas no resultado, elas são ali, eu quero fazer dar certo, eu quero fazer dar certo, então eu vou fazer de tudo para fazer dar certo. E muitas das vezes a forma é uma forma mais autoritária, uma forma mais agressiva e tudo, entendeu? Então, às vezes, não dá para a gente ter. Pode até ser que tenha um estudo sobre isso, tá? Mas eu, particularmente, prefiro não ficar com a questão do gênero, né? E sim de como é que você lida com a situação, como é que você se comporta ali com aquela situação, entendeu? Quero sim perder, mas está difícil, nem como. Então, de repente, o que você precisa fazer é mudar aí a estratégia. Às vezes, eu não sou nutricionista, tá? Mas eu hoje estou malhando com uma estudante de nutrição e o meu professor, então acaba que eu ouço muito o que eles falam. Às vezes, a forma como você faz é que você até, por exemplo, você come tudo saudável ali, tudo bonitinho, regradinho ali, mas acaba não conseguindo o resultado que você quer. Porque, de repente, esse jeito que você está fazendo não está funcionando. Mas se você acrescentar alguma outra coisa, pode ser que te ajude. Por exemplo, eu descobri que musculação seca muito mais do que o aeróbico em si. E aí, quando você faz uma musculação focada no resultado de secar, que é diferente. Hoje, até o meu professor estava falando sobre isso. Existem várias estratégias dentro da musculação, que aí é para você ganhar massa magra, é para você crescer o músculo, é para você secar, é perder a gordura, é para. Sei lá, entendeu? E aí você precisa saber o que você quer. E aí, a partir disso, o seu nutricionista, o seu professor ali vai te dar uma orientação mais exata. Porque tem gente que acha que emagrecer é só fechar a boca, comer salada e frango, beber água e pronto, eu vou emagrecer. Às vezes, não. Eu estou te falando, eu desde 11, 12 anos eu fiquei nessa história de fazer dieta e eu já tive vários transtornos alimentares e não é exatamente comendo só alface e frango que você emagrece, mas tem toda uma estratégia e eu sequei o meu corpo de fevereiro para cá fazendo musculação, porque eu já fazia o meu aeróbico, eu introduzi a musculação, eu já me alimento bem, né? Assim, eu como as minhas besteiras no final de semana, mas eu no dia a dia eu gosto de me alimentar bem. Então, foi isso que fez com que hoje realmente eu olho e eu falo, gente, as minhas roupas todas estão largas. Esse short aqui meu, ele era muito apertado. E hoje, ó, eu cheguei a dobrar. Olha o quanto que ele tá. Olha como ele tá largo aqui. Então,
A minha sogra mesmo fala, Suelen, você tá muito magra, chega! E eu falo, mas... Aí o Fábio fala assim, nossa, você não faz ideia o quanto que ela come. Porque é isso. Então, assim, procura um especialista que pode te ajudar. Perdi 9 quilos seguindo uma Nutri. Olha aí que beleza, que maravilha. Depois, vê se você consegue pegar o contato aí. Reeducação alimentar, é verdade. É introduzir umas coisas, tirar outras, mas temos que comer para emagrecer. É verdade. Eu achava que passar fome ajudava. Não, não ajuda. É a pior coisa. Então, gente, segunda-feira agora começa o método Prazer a 2. Se você ainda não se inscreveu, é só se inscrever aqui. E lá eu vou te mostrar o passo a passo, o método do que eu estava falando aqui, de tudo que eu aprendi ao longo desses quase 16 anos aí de atendimento, em que eu tenho quase 12 mil horas de consultório, de atendimento ali no 1 a 1, e foi o que eu percebi que funcionava, o que eu percebi que não funcionava, para justamente você passar a ter prazer no seu casamento. E quando eu falo prazer no seu casamento, é prazer em todos os sentidos. Não é só o prazer sexual. Por mais que eu seja sexóloga, e eu sei que é importante você ter o prazer sexual, sim, mas não é só desse prazer que eu falo. É você ter prazer de estar do lado dele, de se divertir com ele, de sair com ele, de conversar com ele, de namorar com ele e, sim, de fazer sexo com ele. Então, se você quer ter isso, e por que eu falo, por exemplo, que esse meu método vai te ajudar em 4 semanas? Porque ali a gente vai conseguir fazer de uma forma mais rápida que um processo terapêutico tem. Porque o processo terapêutico, os encontros são semanais, e aí tem todo um processo que aqui a gente vai fazer de uma forma mais rápida, porque muitas das vezes pode ter casamento aí que não vai conseguir esperar 9 meses, 1 ano, 6 meses aí. Então, o meu objetivo aqui é você fazer, agir certo, rápido, da forma correta ali e da forma exata para você recuperar o seu casamento, para você ter mais intimidade, para você ter mais prazer, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu, clica aqui na minha bio, vai lá no link que está lá, se inscreve que ainda dá tempo e segunda-feira vai começar. Tá bom? Segunda-feira estou eu aqui de novo. Esse final de semana vou dar uma... Não vou nem descansar, porque eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu não vou fazer live, só na segunda-feira de novo, tá bom? Beijo grande, gente. Foi maravilhoso de novo estar aqui com vocês, tá? E segunda-feira tem mais e vai começar a semana Prazer a 2, tá? Quero todo mundo lá comigo, é só se inscrever aqui na minha bio. Beijo grande, fica com Deus e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.